E aí, para encerrar a minha manifestação, para não fugir aqui muito tempo, talvez essas sejam duas questões finais que eu gostaria de chamar a atenção, porque são questões muito importantes. A primeira é o problema do não associado. E o segundo é a questão de, em determinado momento, o empregador estabelecer numa negociação coletiva que ele não desconta, é ele que paga a contribuição sindical para a entidade dos trabalhadores. Então, primeira coisa, aceitar-se que a empresa substitua aquele desconto por um pagamento direto dela é uma cooptação indevida da atividade dos trabalhadores. Isso vem sendo repelido pela jurisprudência permanentemente, ou seja, não é possível que o sindicato dos trabalhadores aceite passivamente receber, não do empregado, mas receber da empresa aquele valor que seria devido que devia ser descontado do trabalhador. Ou seja, a empresa passa a custear a atividade sindical para substituir a contribuição sindical. Essa é uma questão muito delicada, porque viola também aí a Convenção 98 da OIT. E a outra questão, e essa me parece que é a mais complexa, e é uma questão que normalmente eu não tenho ouvido debate, aqui tomando a explicação do professor, do desembargador Sérgio, não tenho ouvido conversa sobre isso, dos trabalhadores não associados. Os trabalhadores não associados, qual é o problema deles? É que os trabalhadores associados, até 1967, eles não recebiam as vantagens negociadas. Por quê? Porque eles não eram associados. Desde 67, com a alteração na CLT, o não associado passou a ser uma espécie de fantasma que ele vai recebendo as vantagens do sindicato sem ele fazer absolutamente nada. A única coisa que ligava ele ao sindicato era o desconto da contribuição sindical obrigatória. E foi rompido esse barbante, e ele hoje não tem mais nenhum tipo de vínculo com o sindicato. Ele não é associado, ele não tem contribuição sindical, e agora se discute se deve ou não descontar dele, continuar descontando dele algum tipo de receita sindical. Portanto, a questão do não associado é uma questão complicadíssima, porque ele continuará recebendo as vantagens negociadas. A partir de 67, o não associado está incluído no sistema como beneficiário das normas coletivas. E antes não era assim. Antes ele tinha que pedir, o não associado tinha que pedir ao Ministério do Trabalho uma extensão das vantagens estabelecidas para o trabalhador associado. Hoje ele recebe isso sem qualquer tipo de dificuldade. Então, portanto, penso que nós teremos que trabalhar no sentido de que o sindicato precisa ser, efetivamente, e para concluir, uma pessoa jurídica de direito privado. Isso significa que ele tem que ter associados, ele tem que ter uma fonte de receita clara. Penso que aquela que decorre da negociação coletiva é a mais importante delas. Tá? E, enquanto não se resolver efetivamente essa questão da contribuição sindical, penso que temos que estabelecer o seguinte: como essa contribuição sindical pode ser autorizada? Ela pode ser autorizada individualmente por cada trabalhador dentro da empresa, ou ela deve ser autorizada de forma coletiva no sindicato por Assembleia Geral. Essa é uma questão delicadíssima e penso que aí começa o início da solução, começa a se estabelecer um caminho para a solução desse problema. O que é importante é que, sem receita sindical, não há perspectivas de o sindicato sobreviver. E demonizar-se o sindicato no sentido de que ele não pode fazer cobrança da contribuição assistencial, que ele não pode fazer cobrança da contribuição confederativa, não pode cobrar contribuição sindical, como o sindicato vai fazer? Ou ele se une aos demais sindicatos e se fortalece, e acaba o princípio de categoria e unicidade, ou então vai acabar, a tendência é, de tanto bater nessa tecla, nós vamos encontrar um jeito, a jurisprudência vai encontrar um jeito de dar respaldo àquelas cobranças que estiverem sendo feitas e homologadas, eventualmente, pela Justiça do Trabalho. Penso que esses caminhos vão sendo descobertos ao longo dos próximos meses. A minha ideia é de que deveria ter sido resolvido isso logo depois da primeira fase da reforma, que foi muito crítica. Acho que ali deveria ter se encontrado um caminho para, pelo menos, dizer, olha,
os sindicatos podem resolver a questão da contribuição sindical, da contribuição negocial, contribuição assistencial, da sua receita, através das negociações coletivas. Eu acho que é o caminho para se resolver isso, tirando o Estado, tirando bancos públicos, tirando verbas para seguro-desemprego, deixando isso para que seja receita do sindicato, federação, centrais sindicais, entidades sindicais, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. Mas o tema, de fato, ele não tem uma solução simples, não tem uma solução fácil, e penso que isso, na academia, talvez seja o grande tema para encaminhar soluções para o sindicalismo. Como os sindicatos podem sobreviver no mundo capitalista, no mundo democrático e no mundo onde há controle agora desta receita pela mídia, pelo sistema jurídico de uma forma geral. Agradecendo.